Fala pessoal, Daniel Galdini por aqui, estou aqui com o meu fiel escudeiro, Eric Belletti, para mais um episódio aí do Lado Seu, podcast da Conexão BR, e hoje um tema bastante legal aí para a gente conversar com todos vocês, e a gente está com uma convidada aqui muito especial, que é a Fabiane Sattler, que é a Head de Pessoas e Expansão aqui da Conexão BR, que vai falar um pouco da carreira dela, um pouco da parte de pessoas, né? Enfim, da Conexão BR, vai falar um pouco de mercado, dessa parte de como iniciar no mercado financeiro. Inclusive, o tema hoje do nosso podcast é como iniciar uma carreira no mercado financeiro. Então, a gente trouxe aqui a Fabiane Sattler. Fabi, muito obrigado pela sua presença. Então, se você quiser falar um pouquinho de você no mercado, da sua carreira, enfim, fique à vontade para o pessoal te conhecer. Ótimo. Bom, primeiro que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, pessoas que me inspiram todos os dias aqui na Conexão. E vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa assim que adora aprender, adora trocar ideias com pessoas, movida mesmo a gente. E desde que eu cheguei aqui, eu até brinco, né? Eu gosto muito de gente e meu negócio agora é agente também. Os agentes de investimentos. Eu tenho 46 anos, tenho um filho de 5, sou casada já há 15 anos. Sou de Santa Catarina, mas há 20 anos aqui em São Paulo, então já me considero paulista, assim, de coração. Aqui é a terra que me deu grandes oportunidades, realizações dos meus sonhos. Psicóloga de formação, escolhi psicologia quando eu tinha 13 anos de idade. Escolhi por influência de uma tia que me usava como cobaia dos experimentos, né, dos livros que ela lia, e fui me apaixonando e sempre percebi mesmo que eu ia trabalhar com pessoas. Eu fiz na Federal de Santa Catarina, então, com 17 anos eu fui morar sozinha, e acho que foi essa uma grande experiência do ponto de vista assim, pessoal. Trabalhar, pagar, né, a minha faculdade, o meu dia a dia lá, porque eu também não tinha essa condição na família, então aprendi muito sobre aí, planejamento financeiro com 17 anos e cultura, porque eu dividi o apartamento, a famosa República, aí, com outras pessoas. É organização em todo sentido. Organização em todo sentido. Organização para viver com outras pessoas, né? E aí, com estágios, trabalhei em hospital, trabalhei com crianças, trabalhei com psicologia experimental. No final da faculdade, descobri que o meu lugar era dentro de empresas. Ah, legal. Tá? E você, enfim, se quiser falar, assim, fica à vontade. Falar um pouco da sua trajetória profissional, enfim. Legal. Quando eu me formei em Floripa, em psicologia, meu primeiro trabalho foi em Porto Alegre. Né? Então, me considero uma pessoa, assim, por isso, em constante transformação, né? De cidades, de busca de oportunidades. E trabalhei no startup da General Motors, lá em Gravataí. Temos aqui uma ligação, né, Eric? Sim, é verdade, olha só. Foi no ano 2000, a GM ia fazer uma fábrica, né, em Gravataí, fábrica lá, né? do Celta, o projeto Blue Macau, ou então, né, Arara Azul. E eu participei desse projeto como consultora independente, fazendo todo o projeto de expansão, seleção de pessoas, aí por 2 anos. Eu não era da GM, era de uma consultoria, então foi um super aprendizado, que quando finalizou, depois de 2 anos, eu fui convidada aí, por que eu estou em São Paulo, né? Porque depois de 2 anos do projeto, encerramos o projeto e fui convidada por essa consultoria para vir para São Paulo. Todos os caminhos levam a São Paulo. Eu também fiz o mesmo. Levava a São Paulo. E aqui em São Paulo, aí eu comecei uma carreira, no início mesmo foi mercado financeiro. Trabalhei em alguns bancos, como o Unibanco, o Bank Boston, aí Bank Boston e Itaú foi minha primeira fusão, um ambiente de muito aprendizado quando você está envolvida numa fusão. Com certeza muita mudança, né? Você pega um banco internacional aí, incorporado por um banco local também, com certeza muita mudança. A gente vai falar aqui muito de cultura, né? Eu acho que a principal mudança foi a cultural, aí aprendi bastante, era ainda bem jovem aí na carreira. Aí do Boston, Itaú, essa fusão, do Itaú fui para o Banco Sofisa, depois por um convite aí de assumir a operação mesmo de RH, aí entrou meu primeiro grande desafio, né, em termos assim de carreira, de importância, de reportar, né, até o presidente, enfim, muita liderança.
E Serasa Experian, depois disso. Aí eu vou contar para vocês que em determinado momento eu fiz uma transição de carreira, nesse momento, que foi a carreira de empreendedorismo. Então, eu já tinha passado por várias áreas aí de recursos humanos, né, no decorrer dessa carreira. Estava tudo muito fácil. Estava tudo muito fácil. Vamos deixar mais difícil um pouco. Duas fusões. O que são duas fusões? Porque depois os amigos do Unibanco foram para o Itaú, né? Teve a fusão do Unibanco com o Itaú, verdade, que eu acho que a tempo, lá em 2008, foi a maior fusão do mercado financeiro. Né? Eu estava lá. Fiz parte dessa história, fiquei até 2012, né, no Itaú, fazendo todo o processo de integração de equipes do Unibanco, né, do Itaú. Ainda a gente falava muito do Bank Boston, ainda tinha aí, nós éramos aí, sei lá, um continente, né, muitos países e tentando fazer essa transição. Eu estava falando um pouco da minha transição de carreira, que foi quando eu tinha 38 anos, foi em 2014. Eu estava na Serasa Experian, no auge da minha carreira, prestes a fazer um assignment, né, ir para fora. Tinha esse convite, essa possibilidade. Mas eu entrei numa reflexão pessoal que eu queria fazer mais a diferença na vida das pessoas diretamente. Eu queria trabalhar com coaching, queria trabalhar com assessment, queria me envolver em projetos assim que eu achava que faziam mais sentido, de transformação pessoal direta, né? Montei a minha própria empresa, 7 anos, ainda ela está ativa, né? De alguma forma ainda me envolvo, às vezes tem algum processo de coach, alguma orientação, enfim, e trabalho ainda com isso, né? Mas aí queria chegar na Conexão BR, porque eu estou aqui. Essa inclusive, era uma curiosidade minha, porque assim, muito do que a gente vai falar aqui cabe às pessoas que pretendem fazer uma transição de carreira. Agora, um passo antes, como que foi a sua transição de carreira para chegar na Conexão BR? Essa transição, ela foi... É muito interessante, porque primeiro fui cliente da Conexão para depois me tornar parte do time. Então, digamos assim, reconhecimento maior de uma empresa, quando você primeiro é cliente, você fala, pô, eu sou tão bem atendida, né? Que aí um dia eu estava repensando sobre voltar para a organização, mas também me mantendo. Pensava até um pouco antes, né, desse dia que eu tive o convite, mas eu pensava assim, puxa, eu gostaria de voltar a fazer parte de um projeto, né, de estar numa empresa, mas que não tivesse uma cara de uma empresa tradicional. E que fosse perto da minha casa, e que tivesse horário flexível de trabalho. Eu falei, mas isso só na próxima encarnação? Isso não deve existir, né? E aí a minha assessora me ligou, a assessora da Conexão BR, a Roseli, que já é uma ótima assessora, por sinal. Uma excelente assessora, está comigo há um bom tempo, né? E vocês trabalharam juntas, inclusive? E nós trabalhamos juntos no Banco Sofisa. Ela como head de captação, eu como head de RH, então a gente tinha uma amizade. Eu acompanhei a transição de carreira dela quando ela saiu do Sofisa, montou o próprio escritório, veio para a Conexão, né? Então, de certa forma, acompanhei a transição dela e ela a minha. E eu apostei todas as minhas fichas. Quando ela falou, eu vou, né, estar no escritório de investimentos, eu vou com você, porque eu acho que a relação, o assessor, você confia, né? Vem primeiro a confiança. E aí, nesse fatídico almoço, em março deste ano, né, que eu estava já repensando, quero fazer parte de um projeto, quero continuar na transformação, mas com todos esses ingredientes aí de proximidade, de flexibilidade, enfim. A Roseli me ligou e falou, Fabi, vamos almoçar hoje? Né, vamos almoçar hoje? E para a gente falar sobre a tua carteira, inclusive era um almoço de business, de amizade. Falar de investimento. E é verdade que nesse momento, teve só um pequeno aí, eu estava numa empresa de energia, né? Ano passado eu resolvi voltar para a organizacional, que eu estava com essa ideia, e fui assumir a liderança de desenvolvimento de uma empresa de energia, né? Seleção e desenvolvimento. Mas eu já estava com essa ideia, puxa vida, não é exatamente isso que eu estou buscando, porque eu quero mais flexibilidade de horários, quero, né, me envolver num projeto diferente, enfim. O almoço da Roseli. Corta para o dia 10 de março, eu lembro desse dia. Corta para o dia 10 de março. Ela me contou, ela falou, Fabi, como é que você está? Primeira pergunta que ela falou. Eu falei assim, eu acho que eu acabo de decidir que eu não vou mais estar na empresa que eu estou.
Perguntou, você gosta da Conexão BR? Gosto, quer vir entrar? Ela falou assim, eu ia Você gosta de ser cliente? Você gosta de ser cliente? Imagina se além de clientes você pode fazer parte do time, né? E fez isso, mas foi isso que ela me falou. Ela falou, mas como assim? Eu falei, não, porque tá pesado essa questão da rotina e, enfim, tinha uma questão aí de compatibilidade também, de interesses, valores, etc. E ela falou, e se eu te contar que eu acabei de sair de uma reunião de sócios, ou uma reunião de segunda-feira, que eu acho que era uma segunda-feira, 1h da tarde, acho que depois de uma reunião de 11 assim. E acho que a gente vai ter uma posição de pessoas, né, de RH, lá no escritório. Você quer? Eu falei, eu tô dentro. Eu super topo. Ela falou, então eu vou marcar um papo com o Eric. Vamos adiante, conversar. Vamos adiante. Mas eu tinha uma certeza, assim, não sei. Acho que a minha experiência como cliente era tão positiva que eu... Que transparecia ser um bom lugar. E acho que, assim, é uma questão para a gente sempre se pensar. As nossas pessoas, elas refletem a cultura da empresa. Sim. Então, a empresa é o atendimento do assessor. Ele não precisa nem estar aqui ver como nós somos. Ele vai sentir pelo que ele presencia ali na relação com esse assessor. Sim. E eu super confio na Roseli, porém, né, pela competência dela. Eu falei, eu topo. Mas calma, né? Eu vou falar lá com ele, você vai participar de um processo seletivo. Não se empolga, calma, né? E aí, acho que super fluiu, né? Sim, Eric mandou uma mensagem, a gente conversou por Zoom, enfim. E acho que a cada conversa eu tinha uma certeza enorme que os meus valores eram compatíveis, assim, com o do escritório aqui representado pelo Eric, né? É engraçado você estar falando isso, porque assim, comigo aconteceu igual também, né? Eu vim conversar com o Eric, enfim, e rolou uma química ali natural na hora, enfim. Então, eu acho que esse tipo de coisa, ele acontece meio que a gente parece que sente, assim, sabe? Tipo, olha, aqui é um lugar legal e, pô, era muito menor do que é hoje, né? Enfim, então, até na época as pessoas que estavam, algumas delas foram para outros desafios também, mas você sentia esse ambiente mais de tipo de família, assim, sabe? Sim. De pessoas próximas, de faziam coisas no trabalho, mas fora também, entendeu? Então, isso é um pouco da nossa cultura. Bom, acho que é muito importante a questão de transparência também, né? Na hora que você vai conversar, né? Realmente falar, porque tem muita gente que eu acho que às vezes conta a história pela metade, né? Exato. Então eu acho que, todo mundo tem seu lado positivo, seu lado negativo, enfim. Mas tem que ter aquela afinidade, até né? A pilha tem, né? O lado positivo e o lado negativo. É isso. Eu só vi podia faltar a piadinha. Mas eu acho que é isso, né? No final a gente acaba encontrando pessoas que se identificam também, né? Então, assim, quantas pessoas que lá atrás, quando eu cuidava dessa parte de expansão, né? Que eu, praticamente a vida toda eu fiquei cuidando dessa parte de expansão. Que era, eu sempre falava assim, acho que o meu principal negócio aqui é cuidar da parte de expansão, porque era um negócio que pra gente era super importante, né? E focava muito nessa questão. E era encontrar pessoas que tinham a ver, né? Com o escritório também. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Não é... você vai falar de trabalho, coisa e tal, mas realmente você tem que ter uma afinidade de valores, uma afinidade cultural, né? Sim. Quantas pessoas que, de repente, eu conversei lá atrás e falei, isso não tem nada a ver com o escritório, gente, né? Não tem nada a ver com o nosso estilo, não tem nada a ver com o nosso perfil, né? Mas vai se sentir mal, né? Vai começar a trabalhar aqui, vai se sentir totalmente peixe fora d'água, né? Sim. Então, eu acho que isso é super importante também, né? Sim. E, bom, falando de carreira, né? Enfim, para aquela pessoa que pretende, que tem interesse em fazer essa mudança, esse shift na carreira, assim como você fez, eu em algum momento fiz, o Eric também fez. Qual que é o caminho? Quais são as possibilidades que existem hoje para aquele profissional que está trabalhando ali, seja, por exemplo, no mundo corporativo tradicional, mas ele gosta do mercado financeiro, e qual que é o caminho que ele tem hoje? O que você enxerga para esse profissional? Para uma carreira de assessoria, você diz uma transição para cá, por exemplo? Isso, uma consultoria, uma assessoria. Quais são os caminhos que ele tem? Perfeito. Eu acho que eu vou primeiro contextualizar dizendo que a assessoria e a consultoria, né, de investimentos
é a profissão mais valorizada, né, e a que mais cresce hoje no mercado financeiro. Então, a gente está num bom momento de fazer essa transição. Quem está pensando em fazer transição de carreira e para essas áreas, assessoria e consultoria, esse é o momento, porque o mercado, né, nos últimos 2 anos, cresceu em 50% o mercado de assessoria, né? Pensando assim... Quando, assim, bom, uma conta simples, né? Você vê o número de gerentes de banco que você tem, pois é. né? Que... espalhados aí pelo país, e o número de assessores ou consultores até menos, né? Sim, sim. Mas assessores ou consultores, como a gente tem poucos, né? Ainda no Brasil, quando a gente vai pensar proporcionalmente, né? Sim. É uma disparidade enorme, né? Sim. No mercado que o cliente está mudando muito o perfil, né? Aquele Exato. cliente que era um cliente de poupança, hoje se arrisca mais até em investimentos, né? Então, o comportamento desse cliente. E eu acho também, assim, que o cliente ele busca algo mais, né? Eu acho que a tendência, assim, o cliente ele quer um atendimento diferenciado, Sim. ele quer estar próximo, ele quer ter o teu WhatsApp, ele quer ter uma dúvida à noite te mandar uma mensagem. Sim. Muito mais pessoal, Sim. Né? Eu acho que acaba se tornando um relacionamento pessoal, Sim. né? Eu acho que por isso que esse tipo de profissional cada vez mais ele vem sendo demandado, Sem dúvida. né? Tanto tem nuances distintas, né, entre o assessor, o consultor, enfim, mas eu acho que na essência, né, o que o cliente está buscando é isso também, Sim. né? É ter uma proximidade, é ter alguém que ele confia para estar conversando, para estar realmente ajudando e estar ali próximo, né? Alguém que ele sabe que, não é só uma relação instituição cliente, né? É uma relação que no final acaba adquirindo até uma certa pessoalidade, né? Sim. Você vê, tudo bem, você já era amiga ali no caso da Roseli, enfim, já conhecia, mas quantos e quantos clientes que a gente vê que com o tempo se tornam amigos, claro. né? Que você sai para almoçar, que você sai às vezes para jantar, que você sai para tomar uma cerveja, né? Então eu acho que isso daí e o cliente gosta disso, Sim. né? Ele vê isso daí, Sim. né? Então eu acho que olhando por essa ótica, né? O universo que a gente tem imenso. o espaço que a gente tem é enorme, né? Ele procura planejamento financeiro, ele procura um suporte emocional, até diria, né? Porque hoje é nesse sentido de alguém que olhe para ele, ouça ele. Né? Eu acho que vale uma tecla SAP aqui para quem eventualmente não acompanha o mercado financeiro no detalhe, saber diferenciar o que é o assessor do que é o consultor. Né? O assessor, basicamente, ele está representando uma instituição financeira frente ao cliente. E o consultor, o planejador financeiro, que seja o nome que queira se dar, ele está mandatado pelo cliente. Então, não importa onde o dinheiro do cliente esteja, ele recebe um mandato do cliente para representá-lo, independentemente de onde esteja o dinheiro do cliente. Então, só fiz esse parênteses, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é o assessor, o consultor. Importante. Ela pode parecer sutil, mas não é tão sutil. Né? Mas importante. Exato. Mas voltando, então, assim, são esses caminhos aí, se você puder complementar o teu raciocínio. Claro. Então, é um cenário propício, né? A gente está falando também, vou colocar um pouquinho mais do cenário, depois eu trago um pouco do perfil, como se encaixa nesse cenário para quem quer fazer uma transição de carreira, né? Então, além acho que do cenário aí do mercado, né, dos clientes demandarem mais para assessoria, consultoria, enfim, então fazer uma transição para quem já está no mercado financeiro, de repente para assessoria, para quem não está no mercado financeiro para assessoria e consultoria, é um momento bem bacana. E também porque é uma carreira, e principalmente aqui na Conexão BR, que te permite um modelo de trabalho que as pessoas mais estão procurando ultimamente, que é o trabalho flexível, que é o trabalho mais baseado na relação de confiança do que naquela relação de controle. Então, assim, a gente viu com a pandemia como isso potencializou, as pessoas querem, quando fazem uma transição de carreira, ir para um lugar onde assim, a profissão possa ser reconhecida, né, bacana, aprendizado, mas que também tem esse ambiente de trabalho, né, mais flexível e tudo mais. Então, sim. A assessoria e a consultoria te permitem isso, que você pode atender o cliente, né, de casa, enfim, pela tecnologia que a gente já tem. E aqui na Conexão BR isso realmente é muito real. A gente trabalha num esquema híbrido de trabalho ou totalmente home office, se de repente a pessoa está num lugar onde não tem um escritório físico. Então, acho que são pontos que as pessoas que estão em transição de carreira e profissionais que queiram fazer uma transição para esse mercado são muito propícios, né? Então, é bacana, vão encontrar aqui. Essa flexibilidade até acho que é legal, porque ela abre um universo de opções
opções muito grandes, né? Com certeza. Para a pessoa, né? Conciliar com a sua vida. Você pega o seu Exato. caso, que, pô, tinha teu Tem um filho né? Seu pequeno. filho pequeno, pô, tem as rotinas de escola e tudo mais. Pô, você poder conciliar isso, ainda mais hoje em dia, né? Isso é óbvio, quando a gente pega, às vezes, cidades menores, você consegue equilibrar os pratos com um pouco mais de facilidade, mas quando você pega grandes centros, né? Pô, você vai pegar trânsito, pô, às vezes você mora longe, vai ficar perdendo um baita tempo se deslocando, né? Então, você ter essa flexibilidade agrega muito mais em termos de qualidade de vida, né? Sim. E eu acho que hoje em dia as pessoas buscam também muito isso. Não, obviamente que não todos, mas assim, uma fatia expressiva que eu acho das pessoas que estão buscando uma nova atividade, uma nova oportunidade, mudar, né? Oxigenar a sua carreira profissional. Muita gente procura isso, né? Porque tem um trade-off envolvido, né? Que a pessoa está abrindo mão também de uma série de coisas quando ela opta por sair do mundo corporativo tradicional para vir trabalhar num modelo de assessoria, né? Sim. Pô, ele não tem benefício, não tem salário, não tem CLT. Então, para trocar todo esse quentinho, esse conforto para algo que seja igualmente de submeter a pessoa a certas coisas que são negativas, tal, poxa, acho que não faz muito sentido, né? Então, tem que ter alguma coisa como uma contrapartida. E essa flexibilidade, essa possibilidade de ter um esquema de trabalho mais amigável, vamos dizer assim, é interessante. Né? Claro. Mas para como se preparar para chegar nisso? Né? Então, você olha para o cenário, para fora, né? Está propício para fazer essa transição, e principalmente para o nosso mercado de assessoria e consultoria? Está. Né? Aqui é um lugar que pode atender essas características, né, de mudanças do jeito das pessoas pensarem. Agora, primeiro assim, olhe para você se preparar, olhe como a tua situação. Né? Toda uma transição de carreira e principalmente, né, aqui que é o modelo autônomo mesmo, né, é um agente autônomo de investimentos, é um profissional totalmente, né, autônomo no sentido até da remuneração, olhar assim, que condições, como é que está a minha situação financeira, né? Estou preparado para fazer essas transições. Querendo ou não, você está empreendendo, né? Estou empreendendo, né? É o momento de eu empreender, os meus valores são compatíveis com esse mercado, com essa empresa, né? Quer dizer, aquilo que eu acredito, eu vou encontrar lá para você fazer a escolha, seja da carreira em si, né, de assessoria ou de consultoria, ou o escritório que você vai escolher, por exemplo, né? Eu acho que um terceiro ponto é assim, como eu me preparo do ponto de vista de conhecimento. Aqui pra gente algumas certificações são importantes, né? Então, necessárias, né, inclusive. Então a gente está falando de um Ancor, um CFP, ou então, né, alguma certificação que te traga esses conhecimentos do que você vai encontrar lá depois no dia a dia, né, do atendimento ao cliente. Então, como é que é se certificar? Eu acho que numa transição de carreira, eu aconselho assim, converse com alguém que é desta área. Procure um assessor, procure alguém, procure informações nas mídias sociais. Aqui na Conexão BR, se você vai no YouTube, a gente tem lá, né? Fale com o assessor, por exemplo. A gente tem umas pílulas, é um lugar que você pode procurar. Que a gente fala sobre os produtos que a gente tem aqui, então você pode ir compondo um pouco do que é a vida do assessor. Então, se informe como é que é essa rotina, converse com alguém, busque conteúdos, para você ter plena certeza, né? Que quando você vier, você está preparado para essa transição da melhor forma possível. Até só um ponto, queria voltar ali. No caso ali que você estava falando da questão, né, da transição, né? Assim, o agente autônomo ou o consultor, enfim, de qualquer forma, são duas atividades que, eu acho que uma coisa que eu sempre falava para o pessoal que eu ia entrevistar era, você tem perfil empreendedor? Sim. Porque se você tiver perfil CLT, não é para você. Exato. Né? Porque se você quer, o que o Dani falou, né, o morninho ali, aquela aguinha quentinha, não, né? Então aqui você vai ter liberdade, você pode fazer voos muito mais altos do que dentro de uma empresa, mas você tem que sair da sua zona de conforto e estar disposto a isso, né? Que às vezes as pessoas elas querem ser empreendedoras, mas não querem ter risco nenhum, né? Então aí o cara fala, não, eu quero ser empreendedor, mas ele não quer tomar risco, não existe isso, até né? traçando um paralelo com a carteira do investidor, ele fala assim, meu investimento é para longo prazo, mas precisa dar certo no curto prazo também. No curto prazo vai ser mais desafiador. Lógico. E às vezes eu falava para as pessoas, eu falava assim, imagina o seguinte, porque aqui ainda assim, na atividade financeira, ainda é um negócio plug and play, né? Porque você se pluga numa organização maior, já estruturada, já com tudo funcionando, você não precisa tirar dinheiro do seu bolso para investir. Sim. Mas é bonito você ser empreendedor
e você não ter que botar um centavo do bolso e às vezes você ainda quer alguma mágica ali, né? Então, assim, pô, não tem mágica, você tem que ter realmente perfil para isso, sim, né? Não tem ninguém que empreende, vai lá abrir uma franquia, abrir uma loja, ver o quanto você tem que pôr de dinheiro e o tempo que você demora para ter cliente. E você vai ficar pagando aquele custo no mês a mês ali. Né? E você ainda tem o risco que 80% das empresas depois de 5 anos quebram, sei lá, mais ou menos esse o número, não sei atual, mas antigamente era nessa ordem, né? O número de empresas que quebrava depois de 4, 5 anos. Então, assim, você vai falar, pô, tem que ter um perfil para isso, né? Mas a pessoa que fala, pô, eu tenho o perfil, eu quero, além de tudo, ela ainda tem a vantagem que aqui ou em qualquer empresa do nosso segmento, não estamos falando necessariamente de nós, mas enfim, é plug and play, você não vai botar um centavo do teu bolso, você precisa ter o quê? Um notebook, né? O resto, toda a estrutura, o escritório te oferece. Exato. Né? Então, assim, mas você tem que ter um certo espírito ali empreendedor, porque você vai sair daquele morninho, né? Da tua água confortável ali, quentinha, que você tem ali o teu 13º, as suas férias. Aqui não, aqui você vai fazer a sua carteira. Você vai construir a sua carteira, né? Eu acho que isso é uma coisa que quem pensa em fazer essa virada de chave tem que ter muito essa consciência, né? Exato. Sem dúvida. E uma coisa que também às vezes acontece, isso eu já vi acontecer desde que eu estou aqui, é a questão assim, a pessoa ela tem o desejo de fazer essa virada de chave, começa de certa forma como um second job, mas ela tem dificuldade de fazer a virada de chave completa, porque ela não consegue desapegar daquilo que ela tem e ao mesmo tempo que ela não consegue desapegar, ela também não consegue deslanchar na carreira nova. Isso dá certo de ser um second job? O meu entendimento é que não, mas enfim, o que você acha? Você acha que isso funciona, sei lá, de levar isso como uma segunda opção de renda? Enfim, você acha que isso dá certo? Eu penso que, assim, do ponto de vista do cliente, né? Quanto tempo você vai se dedicar a isso? E se o cliente vai demandar de você? É um negócio de serviços, é um negócio de prestação, de atendimento ao cliente, né? E assim, você vai falar de investimento, você vai mexer com um órgão super sensível que é o bolso. Exato. Né? Aí, pô, o cliente vai lá, tá com o dinheiro parado na conta porque venceu uma aplicação. Aí o dinheiro fica lá parado, o cara não dá uma atenção porque estava numa reunião no outro trabalho. Não, o cliente não quer saber disso. Com certeza. Então, não é problema do cliente. Não é problema do cliente, né? Você está se dispondo aí. Eu acho que qualquer coisa na vida, né? Se quer se dispor a fazer, faça bem feito. Sim, foque, porque acho que o retorno, né? Seja financeiro, seja o retorno do cliente, enfim, ele é proporcional ao tempo que você investe se dedica àquilo. Exato. Então eu diria assim, pesquisa, né? Converse com as pessoas, faça contas, enfim, e volte, né? Ou comece a sua carreira, faça essa transição quando você está realmente convicto que é o momento certo para você, sim, né? Sim. Que você entendeu o que é esse empreendedorismo, entendeu que tem que ter essa intensidade comercial também, né? E que não é muito fácil. Importante. Não você precisa ter apoio familiar, você precisa ter, tipo, a tua família te dá aquela firmeza para você falar, vai lá, vamos que se tudo der errado eu te ajudo. Exato, é isso, né? Exato. Porque lá atrás eu fiz essa virada de chave, foi 2003 para 2004, né? Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, foi em 2003. Acho que eu não era nem nascido. Era um menino, estava jogando bola na rua. Você vê como jovem aprendiz, né? Depois aqui pra... Mas, pô, pegava lá em 2003 também, quando eu falei, vou sair, porra, também eu tinha pouquíssima reserva financeira ali, né? Mas aí minha esposa falou, curto, né? Cobertor curto, mas minha esposa falou, vai, se é o que você quer, vamos tentar, porque você vai querer tentar com 50 anos, 60, 70, pô. A hora é agora, né? Tenta quanto antes, né? Quanto mais cedo você tentar, se não der certo, é mais fácil para você voltar, né? Sim. Não. Isso. Então, acho que é pensar sobre, né? Olhar para si, olhar para o mercado, olhar para as condições e acho que assumir de vez, né? Se você quer fazer uma virada, faça a transição. Acho que second job, ele é complicado do ponto de vista de deslanchar enquanto carreira, né? E para o cliente não vai fazer, não. Resumindo, é isso. Exato. E fora que aqui a gente tem uma agenda também, né? O trabalho é flexível, mas tem agenda de reuniões, tem mentorias, então, que eu acho que é não é que você trabalha pouco, você é flexível. É flexível, diferente, né? exato. Então, como é que você vai aproveitar de tudo que a consultoria te oferece? Como o Eric falou, é plug and play, né? Então, tem a facilidade que, assim, você tem que buscar os clientes e fazer o seu trabalho, mas você tem uma infraestrutura por trás. Como é que você aproveita isso se você não está dedicado, né? E falando um pouco de cultura organizacional, falar agora da porta para dentro, né? Pô, o cara entrou aqui, o Eric entrou, eu entrei, você está aqui. Então, assim,
quais são os diferenciais que a Conexão BR tem em termos de cultura organizacional? Não esquecendo que a gente está dentro do mercado financeiro, que é um mercado bastante competitivo, a gente tem concorrentes no mercado, a gente sabe como eles atuam, como eles trabalham, mas dentro desse contexto, quais são os diferenciais, até para aquele profissional que está pensando eventualmente fazer parte do time, não, independentemente de ser aqui, mas quais são os nossos diferenciais, os diferenciais da Conexão BR? Eu posso dar um spoiler da nossa missão, do que a gente vai lançar ali em termos de... Pode, né? A gente teve nossa convenção, né? Nosso encontro anual recentemente com todos os assessores para alinhamento, enfim, energizar todos, né? Para o que está acontecendo e para o que está por vir ainda. É um mercado muito dinâmico, né? Esse é até um bom ponto para a gente colocar, né? Quem pensa em virar chave, eu acho que é um mercado fantástico que não tem rotina, né? Não, Então, assim, você sempre tem um dinamismo super legal, né? Eu acho que por isso é sempre menos de tédio. Morre de tudo, menos de tédio, exato. Mas eu acho... cardíacos também. E eu acho que essas reuniões aí que você falou, né, de convenção, é importante para você, às vezes, ajustar o rumo, né? Porque os cenários, às vezes, mudam, né? E aí, desse encontro, né, dentre tantas, acho que ideias, ações, saiu um pouco assim do coração, né, da Conexão BR, em uma frase que a gente estava conversando, né, Eric, assim, se a gente fosse estampar na parede da Conexão BR, que a gente estamparia, que é somos incansáveis na busca por melhores soluções, novas soluções para os nossos clientes, que transformem a vida, soluções que transformem a vida dos nossos clientes e do nosso time. Então, acho que isso fala muito sobre a nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura bem focada em pessoas, genuinamente. Então, aqui as pessoas são respeitadas nas suas diferenças. E pessoas, seja o cliente, né? Interessante a gente coloca o cliente e o time juntos, né? Então, a gente está falando de parceria sempre, parceria com o cliente, qual que é a melhor solução para esse cliente, qual que é a melhor solução para o nosso time, porque se a gente não fortalece o time, esse time não atende bem os clientes, então a gente não, né, não tem cultura. Não deixa de ser um cliente da organização também, cliente, né? É um cliente... Meu primeiro assessor foi o Eric. Então, a gente é muito centrado em pessoas, né? Em respeitar as diferenças das pessoas, acolher essas diferenças, desenvolver as pessoas. Aqui a gente tem todo um programa de desenvolvimento também para quem está começando uma carreira, né, com a gente. Então, a gente está muito ligado a pessoas e vejam que a gente fala em novas soluções. Então, tem aí a questão do empreendedorismo, da inovação, sempre buscando soluções que possam atender melhor esses clientes, que possam trazer mais soluções, mais ferramentas para os nossos assessores, melhor remuneração para os nossos assessores, consequentemente. Então, diria assim, centrado em pessoas, inovação e dinamismo, né? Parceria em tudo. Então, acho que essa frase... E respeito, né? Eu acho que muito, respeito. Né? A individualidade, né? Eu acho que isso é super importante, né? Sim. Mesmo quando a gente fala assim dentro de uma organização, né? De uma empresa, enfim, aqui numa empresa grande, uma empresa pequena, mas assim, a gente tem diferenças, né? Entre as pessoas, né? Às vezes você pega momentos de vida distintos, né? Você pega, uma pessoa que está com 20 e poucos anos está aqui, a gente tem uma faixa etária enorme, né? Assim, de diferença de idade muito grande, tem gente desde o assessor de 21 anos, Fabião, mas né? jovem. 21 até com 60 e tantos anos, né? Então, assim, cada um tem a sua fase de vida, né? A gente tem que ouvir, escutar, pensar, o que é legal, o que não é, o que funciona melhor aqui, o que funciona melhor ali, né? Eu acho que isso é importante. Muito, a gente tem muita diversidade aqui e na prática mesmo, assim, a gente vê, não é algo que a gente estampa lá no LinkedIn, sabe? Coisas que... Na prática. Na prática. A gente vai chegar nesse Vamos ponto. chegar lá. Vamos chegar nesse ponto. Mas assim, se a gente for analisar o perfil do assessor, assim, você está ali garimpando no mercado um cara para vir trabalhar aqui. O que é mais importante? É o skill comercial? É um cara que já venha com o skill técnico pronto? Qual é o tipo de apoio que a Conexão dá para esse profissional se desenvolver aqui na parte, principalmente técnica? Acho que o comercial é um pouco mais difícil de ensinar, mas enfim. Então são essas duas perguntas em uma, na verdade. O que você busca e também que tipo de apoio que a Conexão dá para esse assessor que está começando essa carreira nova, enfim.
Para a gente é mais importante aqui essa intensidade ou experiência comercial. Eu sempre olho muito para isso. O quanto essa pessoa teve alguma experiência com clientes, com atendimento, com, né, o comercial seja assim, de prospecção de clientes, porque acho que esse é o principal, é uma atividade, primeiro ele vai montar a carteira dele aqui a gente não herda uma carteira, exceto se depois em transição interna, uma mesa e tudo mais, né? Mas no primeiro momento, então assim, qual a capacidade que ele tem de relacionamento que ele tem, qual que é essa, né, e intensidade comercial, quanto que ele vai também extrair assim as melhores soluções aí da carteira que depois ele vai ter. Então, não precisa vir de mercado financeiro, o pré-requisito eu olho muito para a experiência comercial, olho muito para o quanto a pessoa, esse lado relacional, né? Empatia, quanto ela ouve, porque isso vai usar muito aí no dia a dia para manter depois os clientes que conquistar. Sim. E conquistar outros, porque acho que boca a boca, né? O assessor, o cliente vai falar, meu assessor me ouve, meu assessor me entende o que eu quero. Alguém que gosta, né, de falar com pessoas, né? Gosta de falar com pessoas. A questão técnica, né? Que eu falo, a parte técnica, o escritório ensina, dá o subsídio que precisar. Sim. Agora, assim, não adianta ser uma pessoa que gosta da parte técnica, mas gosta da parte humana, né? Não. De lidar com pessoas, né? Porque o nosso trabalho é esse, é lidar com as pessoas, é conversar. Às vezes o cliente está de mau humor, está de bom humor, quer contar alguma história da família. Isso você tem que curtir isso daí. Senão se torna um negócio que a pessoa que não gosta de lidar com pessoas, ter que lidar com pessoas, é um sofrimento, um sacrifício. Então eu acho que esse é o pré-requisito principal. E eu digo também que, assim, sendo bem realista, né? Além de gostar de lidar com pessoas, a gente tem que gostar de lidar com problemas das pessoas. Cada pessoa tem a sua questão pessoal em relação ao dinheiro. Poxa, eu preciso de determinada liquidez, porque daqui a um tempo vou precisar desse dinheiro para comprar, sei lá, um imóvel. Então você tem que ter sensibilidade com as pessoas e gostar de resolver esse tipo de, vamos colocar entre aspas, problemas, porque assim, se pessoas para você não for algo importante ou que você dê valor, você está vindo para a área errada. Exatamente. Até porque o cliente, quando ele vem, ele tem essa expectativa de ser atendido, né? Esse é o diferencial que a gente falou lá atrás, no começo, né? Assim, os clientes hoje, eles buscam esse relacionamento humano, né? Essa proximidade com a pessoa que assessora, ou que faz a consultoria, enfim, né? Que é uma coisa que muitas vezes ele não encontra, né? Sim. Então ele vai querer isso, ele vai buscar isso. Então isso é super importante, né? Sim. Mas a gente se depara muitas vezes com pessoas que vêm, né? Assim, como eu fiquei fazendo essa função aqui muitos anos no escritório, né? A gente se deparava com uma extrema frequência enorme de pessoas que chegavam e falavam, não, eu quero trabalhar como assessor porque eu gosto muito de investimento. Mas assim, talvez é legal, é importante você gostar de investimento, mas é mais importante você gostar de conversar com pessoas. Gostar de gente, né? Gostar de gente. Porque, gosto muito de investimento, mas se comunica pouco, vai conversar, você vê que é uma pessoa extremamente técnica, que não é da comunicação, né? Aí, você quer ser analista, talvez? Aí funcionaria mais uma coisa desse tipo, né? Quero ser um analista de valores, beleza, é outra coisa, né? Mas para assessor, para consultor, para a linha de frente aí, né, do atendimento ao cliente. Realmente você gostar de se comunicar, né? Sem dúvida. Então, acho que são os principais. E aí a gente tem um mercado, aí por conta disso você pode ter qualquer formação, né? A gente vai ter pessoas aqui é a nossa realidade, né? A gente tem engenheiros, economistas, administradores, médica veterinária. Nós temos uma médica veterinária. A grande maioria dos nossos assessores, se a gente for pegar, não são do mercado financeiro. 3/4 não vêm do mercado financeiro, né? E se a gente for pegar os que têm maior carteira, tem mais clientes, a grande maioria, aí eu diria que 80%, 90% não vieram do mercado financeiro. O que comprova o que a gente está dizendo, né? Que o que é mais importante são os skills aí, a desenvoltura com pessoas do que a formação, né? Eu digo mais, acho que uma coisa que é muito importante é a cultura geral. Também. Você está sempre informado, isso é muito importante. Você vai sentar na frente do cliente, você vai saber falar de vários assuntos com um nível de profundidade razoável, não sendo um especialista, mas um generalista. Você vai lá, fala com ele de futebol, um pouco de política, um pouco. Então é legal, o cliente gosta de se sentir acolhido num tipo de tema que para ele é importante. E assim, vamos pensar, né? O assessor, o consultor está cuidando do dinheiro dele, né? Ele quer que seja alguém inteligente, né? Sim, exato. Porque está plugado o que está acontecendo no mundo, né? Exato. O cara
fica na bolha ali, não acompanha nada, não sabe falar sobre assuntos diversos ali que são relevantes, né? E quando a gente vai falar, pô, de economia, pô, tem 1000 aspectos que influenciam, né, a economia, né? Então, assim, pô, se você não tem uma cultura geral minimamente razoável, né, você é um alienado. Então, você precisa conversar com o cliente, pô, meio que de igual para igual, muitas vezes. Os clientes gostam disso, gostam de conversar realmente. Um profissional do mercado financeiro, no final das contas, ele é um generalista, né? Ele tem que saber porque você tem as empresas listadas em bolsa, ali você tem que estar acompanhando minimamente o que acontece com essas empresas, ou então como que a política afeta os teus investimentos, como que uma guerra lá fora afeta os teus... Então, ele tem que ser, de certa forma, um generalista. Né? É a grande diferença de você ser um profissional focado no produto ou focado no cliente. Exato. Né? A gente foca no cliente para oferecer um produto, não oferece um produto, enfim, para... Né, tem que estar dentro daquele perfil, dentro do objetivo de prazo de investimento, tudo, né? Exatamente. Agora, assim, um tema que a gente gosta muito aqui, até a gente queria passar isso para as pessoas que estão nos assistindo, é a questão da diversidade, né? A gente sabe que muitas empresas têm falado sobre isso ou se esforçando para se posicionar em relação ao tema ESG, a serem ambientalmente, socialmente corretas, né? Fala um pouquinho da conexão em relação a isso, dessa questão da diversidade, né? Enfim, então, como que ela se posiciona nesse tema como empresa, assim? Eu vejo que aqui a gente entende diversidade como a soma das diferenças. O que essa soma das diferenças pode trazer de melhoria para, por exemplo, uma inovação, né? A pessoa traz uma ideia diferente. Se somos todos iguais, a gente não gera inovação, a gente não gera a unanimidade crescimento. É burra, né? Exato. Então a diversidade, eu acho que ela é muito mais ampla que no entendimento de que assim a gente respeitamos as diferenças, trazemos pessoas diferentes porque a gente entende que isso é bom para que a gente cresça, para que, enfim, a gente traga experiências, para a gente some mais com os clientes. Então, hoje, nós já somos do quadro 30% mulheres, né? Falando de representatividade agora, né? Acho que falando de diversidade com representatividade. 30% mulheres aqui no quadro. A gente sabe que... E até abrir um parênteses aqui, né? Assim, a gente conseguir alcançar um quadro de 30% de mulheres no mercado financeiro... É uma conquista. É difícil, né? É que nem você falar, pô, eu quero ter 30% de engenheiras. Pô, não tem muita engenheira. Não tem muita mulher ali que, de repente, está se formando em engenharia. Né? É a mesma coisa que você vai ver na Ancora, a lista dos aprovados... 80%, mais de 80% são homens. É o mercado, né? Então, você conseguir chegar a 30%, a gente tem metas ali até para... A gente sempre fala, pô, vamos tentar aumentar ainda mais esse número, né? Mas, assim, é um número que realmente merece um destaque, porque muito poucos aprovados são mulheres. Se eu não me engano, mulheres, o mercado financeiro está em 10%. Então, muito pouco, né? Pesquisas assim, recentes. Então, a gente ter 30%, e genuinamente, né? Claro que a gente quer... Tem as metas, tem, enfim... tem aí o movimento todo do mercado, mas eu vejo que aqui, genuinamente, a gente traz porque a gente reconhece o valor. Eu acho que é por isso que as pessoas vêm. Uma coisa natural, né? É natural. Né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Não é uma coisa obrigada, não vou colocar, custe o que custar, porque eu tenho que chegar nisso aí. E uma questão assim, o que acontece depois que eu trago também? Como você sustenta a diversidade que você traz? Porque bater a cota, né? Seja de pessoa com deficiência, seja de mulheres, seja, enfim, todos os... Aqui o espectro é ok, até que já é difícil, mas ok. Agora a questão é como é que você aproveita a diversidade no dia a dia? Essas pessoas têm voz aqui dentro? Essas pessoas conseguem contribuir? Você tem um esquema flexível de trabalho quando a gente sabe que que aqui os nossos homens, os nossos pais aqui, né, Daniel, Eric, eles são bem participativos, mas na maioria, assim, a mulher que cuida das crianças. Então, como é que você consegue trazer mulheres se você não tem um esquema flexível de trabalho? Também. Né? Então, você ter todo um arcabouço de ferramentas que sustenta a diversidade que você traz. Você traz uma pessoa com deficiência e você não tem um ambiente adaptado ou você pede para ela vir todos os dias presencial no trabalho. Não dá. Não dá. A gente tem aqui, né, também um representante assim, que pode plenamente trabalhar em home office.
Inclusive, a gente está atraindo também pessoas com deficiência porque a gente está totalmente preparado para trabalhar em home office. Sim, exato. Né? Sim, Então, sim. um cadeirante, um cego, uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, você traz, porque ela vai te mostrar um outro mundo, literalmente, ela enxerga o mundo de um jeito diferente. Uma outra ótica. Uma outra ótica, e ela tem uma condição para trabalhar. Então, acho que isso é ser coerente também com a diversidade que você traz. Então, acho que aqui a gente tem um super ambiente, a gente tem políticas coerentes aí no dia a dia para a pessoa trabalhar. Né? A gente falou de 30% de mulheres, muitas são partners, acho que é outra coisa importante dizer aqui. Né? Partner, o que é? Alguém que já tem o equity da empresa, né? Equities da empresa, que tem realmente ações aqui da Conexão BR, quer dizer, ela está num outro patamar aqui também, apoiando as decisões, né? Junto com vocês, enfim. Então, isso sim é diversidade e representatividade. Não, e a gente vai olhar aqui, né? O nosso assessor mais antigo é cadeirante, né? Sim. Então, assim, você pega uma coisa lá de trás, né? Não é uma coisa que está na moda, né? Não, mas o que eu percebo muito, né? Que aí, assim, se a gente às vezes tem dificuldade, né? Para aumentar o quadro feminino, né? Nesse universo PCD, a gente tem maiores dificuldades ainda, né? Muito. Então, hoje a gente tem 2 assessores aqui que tem, a gente tinha um objetivo de chegar a 10%, né, do time, mas a gente tem muita dificuldade porque o pessoal não faz a prova, né? E tem que ter uma prova, no caso do assessor de investimento, consultor não. O assessor de investimentos ele tem que ter a prova, né? Você já tem poucas mulheres que fazem PCD, então é praticamente zero, né? Assim, eu entrevistei pouquíssimas pessoas aí pouquíssimas não, né? Praticamente 2 até hoje só, né? Sim. Importante dizer que a gente está participando nesse exato momento da maior feira online de pessoas com deficiência, o que eu acho bem coerente você fazer uma feira online para pessoas com deficiência, que é a Inclui PCD, tá? Então, ao lado de grandes marcas, grandes nomes aí do mercado, inclusive se o Bocão, o Arthur tá me ouvindo, a gente está aí, tá? Bem atuantes, nós dois a gente está acompanhando, divulgamos as nossas vagas lá, né? E da assessoria, da consultoria, porque a gente realmente tem uma condição para as pessoas quando se interessarem, né, trabalhar com a gente. É uma atividade super inclusiva, né? Sim. Porque a pessoa pode trabalhar de casa, tem flexibilidade, né? Tem. Então vamos imaginar que, a pessoa ouviu esse episódio do podcast, ou assistiu o episódio do podcast, gostei da conexão, seja por ser um ambiente que vai me proporcionar possibilidade de transição de carreira, ou por ser um ambiente que eu sendo um PCD eu vou me sentir incluído nessa. Como ele faz para chegar na Fabiane, assim? Qual que é o meio mais fácil de chegar? Enfim, é um site? Como que é isso? Acessem conexãobr.com, que é o nosso site, né? Lá, além de você conhecer um pouco mais, né, o que a gente faz, como a gente faz, a nossa cultura, também tem um link para trabalhar conosco. Tá Esse link direciona para o nosso LinkedIn, também é uma página bacana para ver um pouco dos nossos movimentos lá no LinkedIn, já conhecer nossas pessoas também. E eu automaticamente recebo o currículo, enfim, a pessoa pode conversar comigo, lá vai, né, entrar em contato com o meu celular também. Legal. Se a pessoa quiser mandar um e-mail direto, também pode? Pode, é fabiane.sattler@cxbrcapital.com. A gente vai depois colocar os créditos aqui no nosso episódio. Muito legal o bate-papo. A gente tem só um bate-bola final aqui, perguntas e respostas rápidas. Você tem um livro de cabeceira? Eu tô lendo agora pela segunda vez, tá? Porque eu acho que agora tá caindo mais para mim. Eu gosto de fazer isso. Eu leio uma vez, depois, em outro momento da minha vida, eu releio o livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. É de uma autora chamada Brené Brown. Ela é uma pesquisadora americana que estuda sobre vergonha, esses temas assim mais, né, capciosos que a gente não quer admitir, sentimentos que a gente não admite que tem, né? Mas o que ela fala? É uma pesquisa muito interessante porque ela fala assim sobre a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade no sentido assim, quando eu reconheço meus pontos fracos, de repente aquilo que eu não sou tão bom e eu atuo verdadeiramente, né? Eu consigo lidar mais com as incertezas do dia a dia, consigo lidar mais com os riscos do meu dia a dia. Então, assim, como potência para você lidar com esse mundo maluco que a gente vive, que não é mais nem VUCA, é BANI, né? Já tá no lado volatilidade, incertezas, enfim. Então, assim, poxa, às vezes é sendo uma pessoa mais real. Entendi. Né? Então, a dica é
De novo o nome? A coragem de ser imperfeito. Perfeito. E uma referência profissional para você, alguém do mercado ou que você já tenha trabalhado, enfim, que serve como um modelo aí para você. Eu posso dizer duas pessoas. Uma mulher muito potente, que eu acho que ela me transformou, assim, além da minha mãe, claro. Minha mãe é uma pessoa também potente, mas no profissional. Foi minha coach, chamada Dani Araújo. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu a procurei, fiz a minha formação em coach com ela, e ela é uma mulher muito potente, porque ela teve a coragem de fazer essa transição, ela tem muita, assim, generosidade de transformar as pessoas. E ela me disse a frase mais absurda que eu já ouvi na minha vida, mas que é mágica. E vocês vão saber outro detalhe da minha vida agora também, que é assim... A frase entrega alguma coisa. Vou entregar no final, que é assim... eu queria muito ser coach. Eu queria fazer formação em coach num momento que não existia no Brasil. E eu não tinha a menor noção, capacidade de ir para fora. Possibilidades de ir para fora. E aí ela foi fazer um treinamento no Itaú, lá em 1900 e bolinha, e sobre transição, e ela é um monstro, assim, né, em coaching aqui no Brasil. E eu fui lá, assim, na hora, e falei assim, Anny, eu quero ser coach, eu quero estudar coach, o que eu preciso para fazer, para chegar nisso? Eu quero ser assim, tipo você. Eu admirava ela, assim, a postura. Ela me falou assim, vai dançar flamenco. Sério? Eu falei, legal. Mas Dani, eu tô falando de ler, de estudar, de, sei lá, ir pra fora, de coisas da cabeça, porque eu era super mental naquela época, sabe? Estudar. Eu falei, mas... E ela falou sério, né? Ela falou sério, você vai dançar flamenco. Então, no encerramento aqui vai ter uma... Não, vai ter uma demonstração. Eu faço isso, eu danço até hoje, essa é a questão. Eu levei tão a sério que eu danço até hoje, faz 10 anos. Fui. Que legal. Mas eu falei, mas por que você quer que eu dance flamenco? Ela falou assim, porque você já tem tudo o que você precisa dentro de você. Você não precisa mais estudar. Que legal. Você precisa aprender a se posicionar, a pisar firme no chão e ir em frente com as coisas que você acredita, que é o Flamengo. O Flamengo é uma dança muito forte, né? Uma dança de empoderamento, é linda, de posicionamento. Ela falou, para que você vai estudar? Tá tudo dentro de você. Vai se posicionar, mete a cara e vai. Que legal. E foi o que eu fiz. Que bacana. Eu fui dançar flamenco e fui estudar coach, claro. Que legal. Mas ela é uma pessoa. E o meu pai, acho que meu pai é assim super inspirador, porque foi um cara que trabalhou também muito dentro de empresa, e quando ele foi desligado, porque ele já estava, né, aposentadoria, ele se reinventou no empreendedorismo. Que legal. É um cara que rala muito, um cara que sempre, assim, ele sempre me falou, eu não vou deixar nenhum bem para você no seu estudo, para mim e para minha irmã. Ele falou assim, com estudo vocês vão conquistar absolutamente tudo que vocês quiserem. É o Valdir. Meu pai amo de paixão, porque ele assim fez mulheres fortes, né? A gente não vai deixar herança, até porque não tem muito o que deixar, mas a gente vai estudar, vocês vão conseguir o que vocês quiserem. Então ele é um inspirador para mim. Que legal. É bom ter exemplos próximos. Sim. E se você pudesse dizer uma palavra, uma frase para essa pessoa que está querendo fazer uma transição de carreira, enfim, o que você diria do fundo do seu coração assim, para essa pessoa? Eu acho que se você está fisgado a fazer a transição, se isso te passa pela cabeça, vai, investiga, porque alguma coisa tem. O bichinho não te instiga aí se não tem alguma coisa aí dentro que você precisa olhar. Legal, né? Então eu diria assim, olha para você, faz uma análise assim, conheça quem você é, investe no autoconhecimento, de repente procura até um profissional que possa te ajudar a pensar sobre isso, assim, quem é você, o que você gosta, que valores que você tem, faz uma análise, que experiências que eu tenho, que eu possa transportar de onde eu estou para onde eu quero ir. Né? Então, o famoso só vai. Só vai. Então é isso. Mas olha para isso. Assim, até vou fazer até uma ponte com o que ela falou, né? Assim, eu vejo quando eu tomei a decisão de sair lá atrás, né, da empresa que eu estava, em 2003, tinha muita gente que falava, puta, eu quero sair também. Mas não tiveram coragem de fazer esse movimento, né? E aí, tem gente que fala até hoje, né? 20 anos depois. Né? Então, assim, eu acho que isso é Você quer fazer um negócio, você faz, né? Eu falo de brincadeira aqui no escritório, às vezes, mas eu acho que é muito real. Vida não tem refil. É verdade, vida não tem refil, Vai chegar com 60 anos, 70, 80, você fala, devia ter feito. Meu amigo, não tem continue. Vou botar uma fichinha, puxar e vamos começar de novo. Exato. Não tem.
tem. Então, vai investigar. Quer? Acredita? Vai. Só Depois vai. lamentar, Só o vai. tempo não volta. E resuma a Conexão BR em uma palavra. Ai, que difícil isso. Essa foi a pergunta mais difícil. É porque seriam muitas, né? Não, uma palavra. Eu diria parceria. Parceria é o que eu sinto, assim, da forma como eu sou tratada, da forma como a gente, enfim, trabalha as relações aqui dentro, eu diria parceria. Muito legal. E abundância. Abundância também, acho que é uma palavra que me veio, porque acho que a gente pensa grande. De mão, duas palavras. A gente pensa assim, pensamos grande, Legal. pensamos sempre no melhor para as pessoas, e acho que isso é bem Legal. abundante. Legal. Legal. Fabi, foi muito legal falar com você. Foi ótimo, Obrigado muito pela bacana. sua disponibilidade, pelo seu tempo de falar aqui com a gente. Queria agradecer também ao Eric, aí, mais Dani, uma sempre. aí. Obrigado. E obrigado a todos aí que Muito legal, assistiram a foi muito gente. E até a próxima. É isso aí, gente. Valeu, obrigado, hein?